Nas duas aulas anteriores, eu formulei o problema do curso, a gravidade do problema, que não se trata, portanto, simplesmente de uma questão teórica, como questão teórica é extremamente relevante, nem tem dúvida, né? Mas nesse curso, e tipo de coisa que eu tenho feito há muitos anos, as questões teóricas aparecem, obviamente, mas, quando eu digo muitos e muitos anos, eu estou me referindo a um ponto de partida que foi um artigo de 77 a 23, são o que? 36 anos? 36 anos, essa menina não tinha nascido ainda. 77, 23 mais 23, 46 anos. Aí definitivamente vocês não tinham, nem os pais de vocês. Então, naquele artigo, que hoje eu inverteria o título, mas que era a história da filosofia como problema filosófico, hoje eu inverteria a filosofia como problema da história. A tese que eu defendi ali era de que, na nossa época, mas a nossa época era o século XX, antes de os pós-modernos, no fim do século, dizerem que a história acabou. Saúde. Que no século XX não se podia tratar de um problema filosófico sem contar a sua história. A história da constituição daquilo em problema filosófico, portanto, uma história da filosofia. E ao contar a história da constituição daquele problema como problema filosófico, estava-se filosofando. Esse era o modo de filosofar. Está num livrinho, na época eu só tinha tempo para escrever livrinhos, porque nós carregávamos aqui a escola, o Nis e eu, sobre a direção espiritual do Emanuel Carneiro Leão, né? Nós fizemos a escola, então naquele tempo eu trabalhava demais, só dava para escrever uns livrinhos, os opúsculos de 80 páginas, tá? Esse chama Filosofia e História, as tarefas do pensamento no século XX, e um dos artigos que virou capítulo é esse. Isso dá This meeting is being recorded by the host or a participant. Eu estou dizendo got it, mas ele não quer sair. Ele não é touch. O número de palavras que a gente usa em inglês agora é impressionante. Bom, então, a história da filosofia é tomada pela filosofia como disciplina, como campo de estudos, como uma coisa assim, propedêutica. Apresenta nos primeiros períodos, para os meninos terem uma ideia da filosofia, das escolas, e depois vai se tratar de coisas sérias, a ética, a política, a metafísica, a epistemologia, a lógica, etc. Né? E o que eu estava propondo ali era que não, que o modo de filosofar adequado à nossa época de então era contar a história da constituição de um problema como problema filosófico. Eu estava aí numa paralela diagonal com Heidegger, com Foucault, né? Com a história do ser de Heidegger, com as genealogias de Foucault. Há um modo meu, aquele da obsessão do real e da verdade, de que eu já falei aqui para vocês, né? Que vem dos 12 anos de idade. E aí, quando eu digo obsessão, posso mesmo tratar como uma coisa que devia ter sido tratada no divã, uma fixação juvenil, mas me fez muito bem, embora tenha me deixado muito sozinho agora, nesse momento, porque não tem uma consideração da história da filosofia como uma coisa séria. Existe no IFIX uma área de pesquisa de história da filosofia, foi assim a única esperança de respiro que eu encontrei, mas que é bem diferente das coisas que eu faço. Não sei se vão ser... Preciso conversar, né? Preciso conversar. Não sei se vai dar para conversar lá, mas é um pessoal, parece que muito bom, um pelo menos que eu conheço,
que me deu essa dica, é muito bom. E vamos ver. Então, essa obsessão do real e sua verdade, que vem de tão longo tempo atrás, e da história da filosofia, como o modo próprio de filosofar da nossa época, e aí é preciso encarar o que significou o diktat, porque é uma declaração sem prova, assim, tipo Lava Jato. Não precisa de prova porque tem convicção. Os pós-modernos têm convicção de que a história acabou, né? E o declaram, e não provam. Como é que vão provar? E lidar com isso para ver se sustenta a ideia de que filosofar é, ainda hoje, compreender a constituição de um problema filosófico contando a história da sua compreensão. Isso é que põe o papel da utopia numa dimensão de pensamento e não só de crença. Claro, a utopia é uma crença, mas ela é uma crença pensável para a compreensão dos problemas da nossa época. Pensável e necessário. Então, nas duas aulas anteriores, eu apresentei a vocês esse panorama muito geral e o plano de voo. Aristóteles numa ponta, a cosmologia na outra ponta, e então, vamos dizer que esse plano de voo eu cumpra nesse semestre. Mas depois tem uma questão séria, que não, muito séria, que não está planejada agora. Se eu já tivesse planejado, já teria resolvido o problema. Que é que eu vou estar falando de um passado já remoto, 24 séculos atrás, Aristóteles, sem propor que ele venha para cá nos instruir sobre o que é real e verdade. Isso seria, primeiro, um anacronismo vicioso no sentido de que ele estaria expressamente revogando toda a história que rolou depois de Aristóteles e que nos levou ao momento em que nós estamos e que é o nosso momento e aquele em que nós temos que viver. Então, como eu disse na aula passada, Aristóteles sim, para nos ajudar a repensarmos algo que está em ponto de talvez desaparecer, para o que ele pode servir de um provisório antídoto que perde efeito depois de algum tempo e uma mais ou menos confortável muleta, né? Mas nós queremos aprender a andar com os nossos próprios pés, andar e voar e dançar, como Nietzsche nos ensinou. Então, sim. E a vinda da cosmologia, que é onde eu ponho minhas máximas esperanças, porque, como eu também disse na aula passada, e tenho confirmação do cosmólogo do Ideia a esse respeito. Quando o mais avançado dos radiotelescópios em órbita hoje, que é o James Webb, fotografa uma galáxia, fotografa o buraco negro no núcleo dessa galáxia, essa foto que tem imperfeições, essa foto é uma mediação, é uma observação. A física quântica, eu cito tanto a física quântica porque ela acabou sendo um modelo epistemológico para o século XX que ainda dura, né? A física quântica nos ensinou que o observador interfere pela observação no observado e o transforma, né? Aquela famoso princípio de uma insegurança, enfim, palavra perto dessa, uma hora dessa eu me lembro, que Heisenberg formulou, de que a gente não pode ter certeza
daquilo que diz sobre o real, e que a incerteza, princípio de incerteza, e que a incerteza é constitutiva da ciência, o que é uma tremenda inovação, uma tremenda revolução, que contou com o repúdio de ninguém menos do que Einstein. Não vou por aí, porque Deus não joga dados, portanto o aleatório, o casual, não pode. Mas ele é introduzido quando o observador faz uma pergunta que leva o observado a responder diferentemente, segundo a pergunta. E aí o exemplo clássico é se você pergunta, quem é você, a coisa responde como substância. Substância, partícula, subpartícula, massa, etc. Quem é você? Mas se você pergunta onde você está, ela responde como onda, porque isso implica em movimento. E movimento cruza tempo e espaço, complexifica tudo. E um filósofo diria, mas vem cá, partícula é partícula e onda é onda, não pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Para um físico quântico, isso sequer é uma inquietação reconhecível, não, respeitável, quanto mais uma questão a ser resolvida. Não é um problema para os cientistas, né? Pode ser um grave problema para os filósofos, porque põe em causa a natureza ontológica daquela coisa que está debaixo do microscópio, por exemplo, eletrônico, né, de última geração. Então, a física quântica nos ensinou, e isso percorreu a epistemologia do século XX e entra ainda no XXI, que o observador, pela observação, interfere no observado. E isso significa, nós não podemos nunca saber, é um dos modos de entender o princípio de incerteza, nós não podemos nunca saber o que é aquilo de que justamente nós perguntamos o que é. Então, finalmente, a pergunta da ciência se separou, vamos dizer que inteiramente, da antiga pergunta da filosofia, o que é isto? E isso pode significar, para alguns significa, e para alguns não poucos, inclusive filósofos, que a antiga pergunta da filosofia perdeu validade, não pode mais ser feita, porque nós estamos ainda na extensão do século XIX, em que a ciência ganhou o direito de dizer a verdade, porque ela prova, demonstra, pode repetir o experimento, vai dar o mesmo resultado, é verdade mesmo, mas essa verdade é operacional, é quantitativa, todos os elementos qualitativos, né, estão fora daquilo, né? A qualidade não pode ser descrita quantitativamente, mas se não for, não há ciência. A ciência se demonstra nessa base, do cálculo. Então nós ainda estamos na projeção desse triunfo da ciência no século XIX, como modelo necessário e suficiente da verdade, que excluiu a filosofia, a arte, que desde o Renascimento tinha uma pretensão severa a titular de dizer a verdade. Quando os renascentistas criaram a ilusão da profundidade, portanto a ilusão da terceira dimensão, eles estavam introduzindo uma dimensão de realismo tridimensional na superfície bidimensional da tela, pela qual eles tinham a intenção de restituir ao observador a realidade lá fora tal qual ela era, sob forma de arte, sob forma pictórica, todo mundo sabia, né? Não era uma fotografia. Quando veio a fotografia, perguntou-se se a fotografia era mais realista do que a pintura, se ela dispensava a pintura, enfim. A arte foi uma candidata séria, e quando Nietzsche, perto do final do século, na segunda metade do século, Hegel é da primeira metade, são os dois grandes faróis do século XIX, que deviam ter iluminado o século XX, mas mais ou menos.
quando Nietzsche disse, eu preciso da arte para não morrer da verdade, o que ele estava dizendo é, eu preciso da intensidade, que é qualitativa, que só a arte dá, e ele pensava especialmente na música e na poesia, no teatro, e foi encontrar lá nas tragédias gregas. Uma experiência de vida que não pudesse ser reduzida a quantidades descritíveis. Então está lá no mesmo século XIX, a luta continua, né? Eu preciso da arte para não morrer da verdade, disse Nietzsche. Mas a arte, a filosofia, a moral, a religião, o direito, todos aqueles, há muito tempo, pretendentes a dizer a verdade nas dimensões de ser, poder ser, dever ser, vir a ser, né? Perderam para a ciência. E nós estamos ainda, epistemologicamente, vamos dizer, o nosso implícito epistemológico, eu não quero dizer o nosso inconsciente epistemológico, né? Mas o nosso implícito epistemológico continua sendo o de que o observador faz o observado. Isso vale para a antropologia, isso fundou as ciências sociais. Por que não se fala mais, desde já do fim do século XIX, em povos primitivos na etnologia? Porque povos primitivos só seriam primitivos se comparados com os europeus. Seriam então o passado da civilização europeia. Mas não, os povos primitivos têm sua própria qualidade intrínseca e não são, portanto, primitivos. Mas como é que se obtém uma aproximação a essa qualidade? Perguntando a informantes nos quais não se acredita, e por isso é preciso manter um diário de campo para não enlouquecer. Por que os inhames caminhem de noite quando a gente está dormindo, etc. É inacreditável para alguém que tem uma mente científica, é um cientista europeu, né? Mas você tem que acreditar que o informante acredita naquilo e que essa crença não é desqualificável pelas nossas crenças. Então tem uma complexidade aí de crença, conhecimento, observação, reserva na observação, né? Confiança quase cega na informação que o informante presta, e o informante pode ser uma pessoa dotada de extraordinária má-fé, mas você não tem como aferir isso a não ser pelas réguas e compassos e relógios da sua própria civilização, e aí volta para as culturas primitivas, etc, né? Então esse giro em que o observador e a observação e o observado entram, se misturam, às vezes se separam, né? Está no imaginário. Eu disse no implícito há pouco, está bem, mas está no imaginário do que é o pensamento científico, o pensamento científico tecnológico, o pensamento tecnológico, a eficácia tecnológica, essa série aí, a eficácia tecnológica dentro da qual nós hoje vivemos. E o que a cosmologia, continuamos na física, né? O que a cosmologia pode ser que tenha a nos mostrar, como disse, põe muita esperança nisso, é que aquilo que acontece na totalidade do universo, a cosmologia é a ciência do todo, da totalidade da matéria, é verdade. Ela não trata do espírito, ela é ciência, não trata do espírito, da cultura, mas deriva tudo dali, né? Da matéria complexificando-se e dela surgindo a vida, e a vida complexificando-se. A ideia de complexidade é aí fundamental, complexificando-se e dando origem
a cultura, e a cultura complexificando-se, dando origem à técnica que gera um outro mundo possível, isso está, a base disso é haver toda a matéria do universo, em condições tais que, por exemplo, a vida possa aparecer, mas isso é aleatório. O necessário, o que pode ser descrito, não vou dizer que com leis inflexíveis, porque a cosmologia mais de ponta hoje nos diz que as leis cosmológicas são leis cósmicas, no sentido de que o cosmos evolui e produz suas próprias leis que a cosmologia conhece. Não é como na física, em que as leis são fixas, a física terrestre e das suas vizinhanças, né? E as leis podem ser conhecidas em manual, e funciona. Não, para conhecer o cosmos é preciso conhecer o contexto do cosmos em cada momento histórico. E a tese de doutorado do Mário Novello, com quem eu me correspondo, né, nessas inquietações, é exatamente, chama-se Cosmos e Contexto, que é o título também da revista eletrônica dele, Cosmos e Contexto, que vale a pena vocês visitarem, porque ela tem uma característica transdisciplinar interessante. De vez em quando eu escrevo lá. Então, o que a cosmologia tem para nos dizer é que, sim, aquilo que existe, existe tal qual existe, ontologicamente verdadeiro. Quer dizer, a sua verdade não lhe é acrescentada por uma observação. Ela é intrínseca ao existir e acontecer, porque esse existir não é imóvel. Imóvel é o universo de Einstein, que por isso um dia vai explodir. O da cosmologia, o de uma cosmologia pelo menos, né, que pensa em expansões e encolhimentos do universo, tanto movimento e história, tempos diferentes determinando qualidades e naturezas diferentes do universo. Portanto, não há um universo, a ideia de multiverso vem daí também, né? Enfim, complexidades que nós vamos ver quando entrar aqui a cosmologia. Mas o que eu espero dela, e repito, tenho esperanças de receber, é a constatação inequívoca de que há algo que há tal qual é, independentemente da observação que se faça desse algo, e que se faz, sem o que não há ciência. A ciência observa, conhece, sim, mas conhece algo que é aquilo mesmo que é, e que é aquilo mesmo que é, segundo leis criadas pelo próprio modo de ir sendo do cosmos, que é diferente em épocas diferentes, de modo que o universo tem uma história e é essa história. E é isto que se fotografa, porque o James Webb, como o Hubble antes dele, fotografa o passado, aquilo que efetivamente aconteceu, aconteceu. Então, é claro, não vou propor uma epistemologia cosmológica. Botei hoje aqui a palavra epistemologia em cima de uma linha, né? Vamos chegar a ela. Uma epistemologia cosmológica, isso seria dessas coisas que eu não gosto, mas alguns gostam de fazer séries assim, logo, filo, antropo, epistemologia. Com todo respeito e carinho, muito carinho que eu tenho por ele, um gigante e um herói, aos 101, 102 anos ainda interfere, que é o Morin. O laboratório dele mudava de nome à medida que ele ia introduzindo uma nova dimensão, antropossociofilo, a semiologia. Pronto. Era uma visão de transdisciplinaridade, na época isso era quase obrigatório, transdisciplinaridade. Não é isso, eu não vou trazer a cosmologia para cá para juntar com a filosofia, com a política, com a ética, com a tecnologia, com não sei o quê. Eu quero ver
lembrei do Camões aqui, ver claramente visto o lume vivo que a marinheira gente tem por santo. Vamos imaginar, nós somos os navegadores, né, desse cosmos que inclui o nosso planeta. Eu quero ver o lume vivo, ou seja, eu quero ver o acontecimento em estado puro, né? E dele eu posso dizer, isto é sagrado, porque isto é o originário. Só tirem o Camões, quero ver isso só a cosmologia pode trazer. Nós vamos pensar isso, claro. Então, vamos ter aqui o Aristóteles, a filosofia e os cosmólogos. Nas duas últimas aulas, primeira e segunda, eu falei disso, e das expectativas e esperanças que tem em relação a isso. Mas por que eu preciso ter essas esperanças? Porque na outra ponta da esperança está a desesperança, e colada na desesperança o desespero. Não vou trazer para cá o modelo dos apocalípticos integrados do Eco, mas assim, a gente podia passar pelas beiradas, porque há quem já tenha entregue os pontos, né? A filosofia não tem mais essas coisas metafísicas, e aderido inteiramente às eficácias tecnológicas que são extremamente sedutoras, e digo mais uma vez, não podem ser negadas de maneira ressentida e reativa. Elas têm a positividade de criar um mundo que é o nosso, onde nós vivemos com os tormentos com que sempre se vive no mundo, dos quais talvez o maior seja o de que o mundo acabe. Isso é para qualquer mundo, de que o mundo acabe, o fim dos tempos, né? E as tecnologias, as novas, poderosíssimas tecnologias atuais, sobretudo da inteligência artificial agora, já foram as tecnologias de informação, né? São hoje as da inteligência artificial. O pessoal das Big Techs está propondo que se segure um pouco as rédeas do desenvolvimento da inteligência artificial, porque ela está produzindo coisas perigosas para o humano e para a sociedade. Não vão conseguir, evidentemente, porque aquilo dá uma grana. Então, essas tecnologias trazem coisas extraordinárias, inclusive perigos extraordinários. Esse é o lugar de nos movermos, esse é o lugar do caos. E quem não atravessa o caos, de novo Nietzsche, quem não traz ainda, portanto não desistiu, quem não traz ainda um caos dentro de si, não é capaz de despertar a estrela que dança. Portanto, figurem na estrela que dança o máximo da realização humana, ou do que ele chamou o super-homem, que está além dos valores demasiadamente opositivos, bem e mal, verdadeiro, falso, etc., do demasiadamente humano, que é título de um livro dele, né? Então, tudo isso que eu estou propondo aqui nesse curso é por causa de hoje. Não é um problema abstrato. Eu comecei a aula hoje dizendo isso. Não é um problema estritamente teórico. E aí diz, porque um problema estritamente teórico é já um problema histórico. Ou não é nada, é um formalismo matemático, alguma coisa assim, que é a filosofia da linguagem, Wittgenstein, o pessoal do Círculo de Viena, da lógica do Círculo de Viena, que depois foi para Londres, Schlick, Carnap, né? Esse pessoal, e os americanos também, os pragmatistas, formalistas, do tipo Peirce, e outros, gostam de fazer. Não, um problema é uma história, e essa história é nossa. Essa história nos afeta. Ela é a nossa história. Nós não podemos contar a história da constituição de um problema filosófico
sem estarmos implicados como narradores dessa história. E, portanto, na problematicidade que essa história gerou para algo, a ponto de converter esse algo em um problema filosófico que nos carrega junto. Então, ser carregado junto, que às vezes eu chamo de comoção, no sentido de que é um movimento junto com, mas também no sentido de que é um emocionar-se, um deixar-se tocar pela realidade, uma paixão, né? Um sofrer a realidade, junto com ela uma compaixão. Então, comoção, compaixão são dimensões epistemológicas de uma reflexão filosófica que só concebe um problema filosófico quando conta a sua história à medida em que a vai contando, o que transforma também o narrador. Então, a conjuntura que já, mais de uma vez, eu disse aqui, pós-verdade, as polarizações, os algoritmos, as simulações e simulacros, os GPTs, a inteligência artificial, que agora cada vez mais vai entrar na qualificação do horizonte de realidade da nossa época. Isso está dado, está precariamente dito. E é isso que faz a nossa época. Isso e aquilo que isso exclui. Porque os pós-modernos, décadas de 80, 90, que fizeram o primeiro momento, o primeiro movimento daquilo que em 2016 não sei como chamá-los, o dicionário de Oxford escolheu como a palavra do dia, a palavra daquele ano, a locução daquele ano, pós-verdade, e que eu estou propondo estender para uma época que é a nossa e que pode ter começado na década de 40 do século passado, com a bomba atômica e as câmaras de gás, e se estendendo até agora, até o momento em que a gente vê o Papa vestido de anorak branco, vê o Trump sendo preso e arrastado por forças policiais. E haverá quem acredite, evidentemente, que aquilo é tão realista, aquilo é tão evidentemente uma notícia, né? Agora, pensem nisso só como uma pequena pontinha de iceberg que deve estar tirando o sono profundamente do Gilberto, né? Imagino. Você tem dormido? Não? Muito Rivotril, né? Então, começou ali com os pós-modernos, um movimento em que tudo que nós tínhamos por quase sagrado, porque tinha durado tanto tempo, 26 séculos, caramba, 26 séculos, é muito tempo, né? São quase 3.000 anos, em que nós acreditávamos haver um real mesmo, que não era caótico, porque tinha fundamentos. Ser caótico era um grande problema, foi o grande lugar de enfrentamento dos sofistas do século V a.C., que diziam que tudo era caos, portanto não havia verdade, porque onde não há ordem não pode haver verdade, e os filósofos do século IV, que se opuseram ao caos, dizendo, não, o real tem fundamento que lhe garante estabilidade, alguma estabilidade, né? Para Aristóteles, e por isso a gente vai trazê-lo, grande estabilidade. Esse real é representado a palavra representação é moderna, é a palavra do século XIV, né? E em Platão conviria dizer participação,
em Aristóteles, abstração, né? Mas, enfim, para efeitos nossos, entender que há aqui um sujeito, ele chamava o homem, um sujeito capaz de conhecimento e vocacionado para o conhecimento, né? Que representa o real a partir dos seus fundamentos e é assim que o conhece, de modo que a verdade está no real e jorra dele e se dá na representação que pode ser conferida, comparada com o real que tem seu fundamento e, portanto, é o que ele mesmo é. O que os pós-modernos propuseram foi que não é que não há real, claro, mas interessante é o virtual. Já falei aqui, né? Célula-tronco pode virar uma célula hepática se for demandada. É sob consumo agora. Desapareceu a ideia de essência, substância do real que o garante em fundamentos, né? É uma demanda que pode ser atendida pela disponibilidade dessa realidade virtual, que são as células-tronco, por exemplo, ativadas pela grande eficácia tecnológica da biomedicina. Bom, então, os virtuais são extremamente interessantes, eles não têm fundamento, uma vez que eles são móveis, eles têm eficácia, ou melhor, eles têm que ter eficácia. Se não tiverem, eles não podem simular um mundo e não podem produzir simulacros, como se, símbolo semelhante, né? Como se fossem um real, mesmo se o real houvesse. No seu importante, seminal texto A Precessão dos Simulacros, Baudrillard diz que o real acabou e que os simulacros precedem o real. São os simulacros que produzem real. E a esse real ele chama hiperreal, que é um real sem atmosfera, etc. Toda uma teorização que ele faz ali. Então, o que houve de importante aqui é que os pós-modernos, para darem eficácia ao seu modelo, que não é um modelo duro epistemologicamente falando, por isso eu não botei setas aí, né? Precisaram eliminar esse. Isso significou eliminar 26 séculos de pensamento filosófico, científico, artístico, etc. Para que a dimensão do simulacro de mundo, e é isso que está nas redes, enfim, na inteligência artificial, né? É isso, é uma simulação de inteligência que funciona admiravelmente bem. O que eles fizeram foi apagar um passado, é um dos sentidos que a história acabou. Apagar um passado prodigiosamente produtivo. Então nós nos encontramos num momento, esse de pós-verdade, com grande dificuldade de recorrer ao nosso passado. Porque o nosso passado não é mais partilhado por todos aqueles que pensam, que produzem conhecimento, etc., como era até bem pouco tempo atrás, década de 80 do século passado, né? É pouco tempo. Naquele tempo, podia-se divergir, por exemplo, sobre, pensando só no século XIX, se Hegel e Marx tinham razão na compreensão que tinham estabelecido do mundo como uma realidade dialética na sua própria, passe a palavra, essência, que portanto tem uma dinâmica própria, que a mente humana, que por sorte igualmente é dialética, pode acompanhar, e nessas trocas de subjetivo e objetivo dialéticos, o real é racional e o racional é real, disse Hegel e Marx seguiu. Quem fez isso no século XX? A escola de Frankfurt,
profunda inspiração hegeliano-marxista, que produziu, então, a crítica à comunicação de massa, aos meios de comunicação de massa, é a escola crítica de Frankfurt, assim chamada, com uma tonalidade afetiva bastante pessimista. Ou quem tinha razão era Nietzsche, ao entender que o real não havia tal qual quase a totalidade da filosofia anterior tinha estabelecido, e que Nietzsche se empenhou na sua obra inteira em destruir, e que o real era uma projeção da interioridade do sujeito, sendo que o sujeito é ele próprio uma projeção, uma sombra de Deus. Ele disse: nós não seremos livres enquanto não nos libertarmos da gramática. Pense na gramática como a estrutura lógica do mundo, né? Que é uma sombra de Deus. Quem tinha razão era Nietzsche, quando dizia: olha, não há real tal qual nos venderam. Vamos pensar em Aristóteles, tal qual Aristóteles nos vendeu durante tantos séculos. O que há são interpretações, e interpretações de interpretações, de modo que a verdadeira pergunta não é o que é, mas quem fala. Quem fala, de onde fala, sobre tudo isso, quem fala. Foucault foi por aí, Deleuze, Klossowski, Heidegger, que foi, eu reluto em dizer isso vai aí para o YouTube, mas vou dizer então, foi maior do que eles. Eu não me lembro agora quem disse, mas prometo a vocês que não vou me lembrar, mas vou procurar. Alguém disse que Heidegger só tinha igual na filosofia em Aristóteles. Acho que exagerou, mas esse. E ele foi devedor de Nietzsche, não de Hegel, não de Marx. Ele foi devedor de Nietzsche. Agora, um devedor que jamais aceitou as teses do eterno retorno, da vontade de potência, as duas grandes teses de Nietzsche. Embora, no grande seminário de inverno que ele fez, não me lembro em que anos, sobre Nietzsche, que deu 2 volumões, ele quase tenha dito: se Nietzsche fosse eu, o que ele chamou de vontade de potência seria uma compreensão da dimensão ôntica do real. Ôntica significa isso aqui, o concreto, que é, segundo um modo de ser, que lhe é atribuído não por si mesmo, mas por serem essas coisas na medida de ser. E se ele fosse eu, ele teria tratado a sua poderosa ideia de eterno retorno do mesmo na dimensão que eu chamo de ontológica, na dimensão do ser, que eu, Heidegger, vejo como uma história e conto como uma história, porque conto a partir de uma origem tida e perdida, mas que está sempre latejando nos mais diversos começos da filosofia, e ele vê aí a história do Ocidente, não só da filosofia, do Ocidente. Então essa é uma leitura que eu tive quando estudei esse seminário, mas ela não é desprezível, eu acho, né? Então, Heidegger foi devedor de Nietzsche, devedor adversário, são os melhores. Nietzsche, aliás, diz isso: procure seu inimigo, é com ele que você vai aprender. Devedor adversário, com Foucault, com Deleuze, com Klossowski, enquanto a escola de Frankfurt, outra grande escola
de pensamento do século XX, especialmente interessante para quem estuda comunicação, né? Seguiu Hegel e Marx. Então, só ficando no século XIX, nada de recuo lá aos estoicos, que tem tanto a nos ensinar hoje, e que Foucault recuperou o trabalho de si sobre si, a estética do sujeito, várias coisas muito importantes. Então, esse recurso ao passado para fazer diferente dele, que vigorou até há bem pouco tempo atrás, era partilhado pela comunidade de quem pensava. Quem pensava nesse sentido, todo mundo pensa, né? Mas de quem pensava nesse sentido, no sentido da procura da verdade, ficar assim, né? Da verdade. Não é mais assim. No reino da pós-verdade, onde regem as opiniões, que produzem as polarizações, que produzem os cancelamentos, a procura conjunta do passado e a narrativa histórica para o presente deixaram de ser uma obviedade e muito provavelmente são tratados, digo muito provavelmente, para acariciar meu coração, né? Porque decorreria daí que eu sou um dinossauro, tratados como uma sobrevivência triste, uma saudade melancólica de um tempo passado, que não tem mais eficácia, não gera presente. Está lá no museu da história, ou num galpão, de onde se pode ir pegar alguma coisa se ela servir. Por exemplo, botar um bigode de Dalí na Mona Lisa, queria ser uma coisa nova, agenciamento, adoro falar de agenciamento, né? Mas a potência instaurativa da arte está, os artistas evidentemente reagem, né? Mas está se finando, porque aí entra mercado, entra consumo, sai criação, os artistas dizem que não. Mas, enfim, há uma tensão grande nesse momento que é o nosso, e ainda bem, porque é nas tensões que se produzem as ondas, que podem quebrar para um lado ou para o outro, a gente não sabe a priori, e onde nós vamos surfando tanto quanto é possível surfar em ondas que têm uma qualidade cataclísmica, né? Qualidade tsunâmica, de placas tectônicas que se moveram e esbarraram nossa época. Mas é nossa época, nós temos o que dizer sobre ela, e é por causa das coisas que nós vivemos na nossa época que é significativo, que ainda faz sentido, que é defensável, que nos permite dizer a quem vier nos objetar que isso não tem nenhum interesse, deixa isso para lá, vai tratar das mídias de ponta, não sei o que e tal, isso não tem nenhum interesse, objetar que o interesse que isso tem determina precisamente a vida de quem me diz que isso não tem interesse, como a minha, como a nossa. Isso precisa ser demonstrado, claro, e não se demonstra, mas mostra-se colocando a filosofia rente à vida, pensando no perigo, enquanto se vive o perigo, refletir sobre ele como modo de viver. Isso é um projeto para a filosofia quando ela deixa de ser uma elaboração de grandes sistemas, deixou de ser no século XIX já, e nós nos arrastamos ainda pelo século XX, né? Hoje não é mais, de jeito nenhum, e é bom que não seja, diga-se de passagem, os sistemas são fechados, a vida fica fora, a vida tem que entrar. Se for assim, a vida entra na medida em que a filosofia vai na sua direção, comovidamente, movendo-se junto com ela.
desveladamente. O desvelo é uma amorosidade, mas é também um modo muito arcaico de compreender a verdade, o modo dos pré-socráticos. Se chamou aletheia, e vai chegar aqui talvez na próxima aula. A aletheia foi um modo em que homem e tudo que homem não é, não estiveram em lugares diferentes. E desvelar tudo o que é, quer dizer, trazer do velamento para a luz e deixar voltar, ir e voltar da sombra à luz, como o dia sucede à noite e a noite o dia, sem o que não haveria nem dia nem noite, não haveria dinâmica do tempo. Foi o modo como lá no século VI eles experimentaram, esses chamados pré-socráticos, experimentaram o que é verdade e o que é real, simultaneamente. Então nós vamos usá-los. Assim que Aristóteles tiver nos dado o que há para dar, e porque Aristóteles, não diretamente os pré-socráticos, porque Aristóteles fala do que para nós hoje é problema. Não há mais real e não há mais verdade, extremando, né? Não há mais real e não há mais verdade. Vamos chamar Aristóteles para dizer, sim, havia lá no século IV, e eu tratei da seguinte maneira. Pá. E aí nós vamos ver se ainda podemos utilizar essa seguinte maneira e em que medida, dentro de que limites, que nós não vamos recuar ao século IV, nós queremos continuar aqui. E até onde? E para quê? Talvez isso abra caminho para que essa maravilhosa intuição de verdade do século VI, em que a verdade e a realidade estavam emboladas no mesmo movimento de conter e expandir, de logos, que não era a razão, era a força cósmica de contenção da diversidade, e physis, que não era a natureza, era a força cósmica de expansão, explosão caótica da, vamos chamar, realidade, que é acompanhada, essa expansão e essa contração são acompanhadas pelo movimento de mostrar e esconder, de deixar ver e de recolher. Isto é a verdade. A verdade não é alguma coisa que o homem, fora do movimento do real e observando-o bem atenta e espertamente, enuncia num discurso. Isso vai ser um século depois. Não deixará mais de ser até a nossa época, que os discursos desaparecem, as narrativas entram no seu lugar, mas não no mesmo lugar. Então, essa poderosa intuição pré-socrática, por que nós a perdemos? Porque no século IV, o poderoso Aristóteles disse que esses camaradas não eram filósofos. E que, portanto, essa conversa toda, desses físicos, assim eles eram chamados, que lidavam com a physis, a força de expansão e explosão, com o cosmos, eles usaram essas palavras, são palavras gregas. Não eram filósofos, por motivos que ele lá explicou, que se vier ao caso, eu recupero aqui rapidamente num dia qualquer. Não sendo filósofos, eles deixaram de ser usados, copiados, conhecidos. Platão os conheceu, certamente, foi seu mestre Sócrates, foi contemporâneo desses filósofos. Platão os conheceu, talvez tivesse à vista os livros de Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras, Tales. Pitágoras era muito importante, mas era iniciático, a coisa era encolhida numa escola, você não entrava sem pistolão. E Aristóteles também, mas depois não mais. Então esse modo de verdade é embolada com o real, de tal modo que não se pode falar de um sem falar da outra. Isso é espantosamente belo. Ficou oculto,
não sofreu o desgaste do tempo, não foi modificado por uma história, não sofreu erosão. É como se estivesse lá, intacto, congelado, tendo sido finalmente redescoberto no século XIX, porque o século XIX inventou a história como modelo para tudo que existe, e esses camaradas existiram na história. Eles pensaram antes de Aristóteles. E os filólogos que reuniram os fragmentos desses pré-socráticos não tinham nenhum compromisso com a opinião de Aristóteles de que eles não eram filósofos. Foram lá e foram pegando os fragmentos, quanto aos fragmentos um dia eu falo, os fragmentos desses pré-socráticos, publicaram um livro, os fragmentos pré-socráticos, e Nietzsche deu o primeiro curso. Ele não publicou, mas o livro agora existe, e é um livro precioso, né? O primeiro curso sobre a filosofia pré-socrática. Foi ele que classificou, inclusive, as escolas e a sua sucessão cronológica. É uma maravilha, ainda no século XIX, mas foi no XX, e sobretudo com Heidegger, os pré-socráticos voltaram à cena. E nós agora podemos recuperar para nosso uso. Não podemos garantir que Heráclito e Parmênides, os dois grandes pré-socráticos, os de minha predileção, assinassem embaixo dizendo: confere. Foi isso mesmo que eu escrevi, embora tenha se perdido. Confere. Não, é para nosso uso. Vamos tentar não deformar. Já tem estudos feitos que nos ajudam nisso. Para nosso uso, há uma compreensão filosófica da simultaneidade embolada de real e verdade, da qual nós humanos fazemos parte. Antes de se estabelecer essa linha do fora, ela se estabeleceu quando, no século seguinte, os sofistas vieram nos dizer que tudo que existe é caos, desordem, não pode, portanto, ser conhecido. Os pré-socráticos não falavam de conhecimento, falavam do aparecer e do desaparecer, do dar-se e reter-se, do encobrir-se e desencobrir-se, né? Os sofistas foram os primeiros a dizer: o que está lá fora, estabeleceram, portanto, uma linha do fora que nunca mais desapareceu. Talvez tenha desaparecido agora, mas nós não estamos teorizando isso. Uma linha do fora que teve a natureza da epistemologia. Porque o que é que eles diziam? O caos lá fora não pode ser conhecido. Como se conhecê-lo fosse uma obrigação do pensamento. Obrigação que, como eu disse há pouco, os pré-socráticos não tinham, não se sentiam obrigados a ter. Há mesmo um fragmento do meu querido Heráclito, que é o meu favorito, aquele que diz que tudo flui, né? Essa sentença não é de Heráclito. Todo mundo diz: Heráclito diz que tudo flui. Não diz. Não está em nenhum dos fragmentos de Heráclito. Mas, olhados todos os fragmentos, o que ele está dizendo mesmo é que nada é sempre a mesma coisa, tudo está em devir. Ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, aquelas coisas, né? Há um fragmento dele em que ele diz: sendo o Logos ainda vai aparecer aqui, quando os pré-socráticos voltarem, vai ser um dia glorioso. Sendo o Logos o que é comum a tudo, porque recolhe, apacenta, é como trazer um rebanho disperso durante o dia, né, para o aprisco noturno, onde ele fica todo concentrado. Então, sendo o Logos o que é comum, vão, no entanto, alguns homens, há uma tradução, vai, no entanto, a massa. Eu gosto da outra. Vão, no entanto, alguns homens, supondo possuírem uma inteligência particular. O que ele está dizendo? O Logos é o que é comum. Isso não é para ser conhecido
Isso é assim que é, porque querer conhecer é pôr-se fora disso, olhar para isso e dizer, é assim que é. Vão alguns homens supondo possuírem uma inteligência particular. O que é uma inteligência particular? É aquela que se subtraiu do comum, que é o Logos. E agora pode vê-lo e dizer, isso é uma força cósmica, que reúne todo o disperso, etc., como nós dizemos hoje. Mas os pré-socráticos não diziam. Então não havia epistemologia no pensamento pré-socrático. Isso seria mesmo uma heresia, uma redução de tudo que há à dimensão do cognoscível. E não, pronto, simplesmente isso, não. Quando eu trouxer os pré-socráticos para cá, eu vou trazer textos deles, fragmentos, né? Esses fragmentos, vou explicar o que são os fragmentos. Fragmentos deles que nos dizem não é isso. Né? Mas os sofistas, quando, de boa fé, eu estou convencido de que os sofistas supuseram que os pré-socráticos, e aí sobretudo Parmênides, que foi um durão, o que é, o que não é, não é, né? Bom, tinham um padecimento em relação a ser e não ser, um padecimento, e que eles, sofistas, podiam resolver esse padecimento, colocando ser do lado do Logos e o Logos do lado do humano, e não ser o casual, o desordenado, o acidental, do lado da physis, da natureza, que então é caótica e é expulsa. Essa expulsão feita no século V, expulsão da natureza, feita no século V pelos sofistas, não foi revertida até esse momento nosso, em que nós podemos fazê-lo. Talvez em termos práticos estejamos fazendo, mas precisa ser pensado. Então, durante 25 séculos, a linha do fora, alimentada pela epistemologia, os filósofos que vieram em seguida aos sofistas ganharam e demonstraram que, embora sim a physis fosse tendencialmente caos, era possível ir lá e, se não encontrar, então impor um princípio de inteligibilidade, de racionalidade que permitisse o seu conhecimento. De modo que a pergunta da filosofia, a primeira é, o que é? E a segunda é, como é que se conhece? Então, a epistemologia dança na linha do fora. Fora dessa linha, há algo. O mundo não acaba aqui, há algo, mas esse algo é caos. Nesse caos é possível não pôr a mão, portanto, impossível pôr a mão. É possível pôr a mão e trazer alguma coisa. Ainda no século XX, um filósofo do tamanho de Deleuze fala no seu livro, que é Filosofia, sobre meter a mão nas velocidades infinitas do caos. E de lá trazer então perceptos, conceptos e afectos, ou seja, filosofia, ciência, arte. Muito remota lembrança disso aqui. Ora, onde é que nós estamos? Aqui, dentro a pandemia pode ter sido um modo de nos fazer compreender. Alguns de nós compreendemos, alguns não. Quando se falava quando vier o novo normal, né? Aqueles que teriam compreendido fariam diferente. Veio o novo normal, a pandemia não acabou ainda. No Brasil ainda morrem 50 pessoas por dia da mesma doença. 50 é pouco? Sim, já morreram 4.000. Mas é da mesma doença e é todo dia. Não acabou ainda. Mas bom,
naquele período em que nós ficamos presos, né, na quarentena e na extensão dela para os mais cautelosos, depois que a quarentena, a emergência sanitária foi decretada finita, mas a pandemia continuou e ainda continua. Quem usou esse tempo produtivamente? Nós fizemos pão, nós cantamos na janela, houve vários modos de produtividade. Quem usou produtivamente para pensar, pode, quem sabe, chegar num novo real, novo normal. Um normal, porque o antigo normal não era nada normal, como se viu, a pandemia veio por causa disso. Isso sendo o quê? O exílio de 25 séculos da natureza. O vírus veio da natureza, mas veio da natureza porque nós, humanos, arrogantemente, estendemos a cultura, a nossa cultura tecnológica, foi século XX, final do século XX, a grande globalização tecnológica e consumidora. Nós estendemos a nossa cultura sobre o planeta. O planeta agora entrou em causa, ele é um sujeito, nós vamos ter que negociar com ele, e nós não sabemos a língua dele, nem ele a nossa. Sobre o planeta. E aí a natureza estava dentro. A expulsão da natureza que nós fizemos arcaicamente, e que durou 25 séculos, de repente foi revogada sem que nós tenhamos nos dado conta disso. Ela foi revogada por uma demasia, um excesso, uma hybris, é a palavra grega para dizer a explosão do orgulho humano. Nós resolvemos arrazoar, como Heidegger diz, pôr na dimensão da essência da técnica moderna o mundo inteiro. E o mundo inteiro inclui a natureza. E aí encostou. Esse é o momento do beijo do morcego. Foi nesse momento que o vírus saltou da natureza para a cultura. Tudo que nós tínhamos organizado para nós, muros dentro dos quais a cultura era a nossa natureza, dizia-se isso, a cultura é uma segunda natureza. A cultura era a nossa natureza e a natureza lá fora era o estranho, o ameaçador, o belo, o interessante. Aí nós trazíamos aqui para dentro como jardim botânico, jardim zoológico, sob controle. A natureza entrou. Estamos agora, nós e a natureza, o planeta e nós, os humanos, juntos no mesmo lugar, tendo de conviver, sem termos a mesma, vamos chamar assim, lógica, sem falarmos a mesma língua, e no entanto tendo que negociar para não morrer, porque nós já entramos na época dos vírus. Vamos dizer, houve a época dos dinossauros, foram extintos. Agora nós estamos na época dos vírus, e os vírus tendencialmente são eternos. Os seus efeitos podem ser amainados, né? Mas eles ficam lá, eles voltam e se multiplicam e driblam as vacinas, produzem variantes mais eficazes que nos atingem menos violentamente, mas nos atingem em mais quantidade, porque conseguem driblar, fazer a fuga vacinal, como os cientistas chamam. Nós estamos na época dos vírus, nós estamos na época em que a natureza encostou em nós e nós temos a opção de tratá-la
com comoção e desvelo, porque é o nosso mundo agora. Quando nós dizemos meio ambiente, nós não estamos mais dizendo nós aqui, a natureza lá fora. Nós estamos dizendo nós e a natureza somos o meio uns dos outros. Nós estamos na natureza e a vivemos, e aí quando vemos que a estamos destruindo, vamos para as questões de economia sustentável, economia verde, crise climática, outro tipo de comportamento de ser humano. O novo normal é esse, brincando um pouco, é andar de bicicleta, né? O novo normal está por aí, andar de bicicleta, usar menos carro, enfim, lidar com a natureza como uma presença nas nossas vidas, uma presença que pode ser benfazeja e que pode ser mortal. Essa negociação conosco, com nós mesmos, nós precisamos aprender a fazer, porque nós fomos acostumados 25 séculos a conceber a natureza como um caos deixado lá fora, com um portão fechado, onde o guardião da não passagem da natureza para dentro foi a epistemologia. A epistemologia como teoria do conhecimento, única relação nossa com o que nós não somos, conhecimento. Agora não há mais, a vida e a morte estão emboladas aqui onde nós estamos. Isso é que a pandemia devia ter nos ensinado, a vida e a morte estão emboladas aqui, a natureza está dentro. Então, isso aqui tende a desaparecer, e a linha do fora com ela. Sobre a epistemologia ainda vai se ver, mas nós estamos todos agora no mesmo barco. Estamos agora todos no mesmo barco. Esse barco é uma era geológica chamada antropoceno. O antropoceno houve diversas eras geológicas, né? Da Terra, muito antes de haver vida, muito antes de haver vida humana, muito antes de o Homo sapiens ter se constituído e organizado uma civilização, cuja ponta mais extrema e fina, talvez mais violenta, nós pertencemos. Então houve várias eras geológicas. Uma delas, a moderna, mas a moderna tem milhões de anos, Cenozoica, tem várias divisões. Uma delas, o Quaternário, onde houve as glaciações, onde os dinossauros desapareceram, etc., e nós ali. O Quaternário tem o Pleistoceno. A forma atual do conjunto dessas eras é chamada o Antropoceno. Quer dizer, a era geológica em que a posição do homem determina efeitos geológicos no planeta. É assim que o aquecimento global se faz, que as geleiras do Ártico degelam, que o nível dos oceanos sobe, que algumas ilhas da Micronésia já desapareceram. E, portanto, a ideia de que um dia Copacabana vai estar debaixo d'água e os escafandristas, os escafandristas virão, quem sabe, mexer nas suas casas, não é uma ficção, é um processo em curso. Todas as grandes dramas, as grandes crises climáticas chamadas extremas que estão ocorrendo hoje, não se precisa esperar, não, que estão acontecendo hoje, matando muita gente, são efeito de ações nossas sobre o planeta, sobre a natureza.
A natureza, o planeta reagem sem maldade. O vírus aí somos nós. Então, qual é a nossa realidade hoje? É que nós humanos estamos descobrindo dolorosamente que somos um animal entre animais que podem nos matar, que pertencemos à natureza, que a antiga definição aristotélica do homem como animal racional, e nós fomos eliminando, isso foi um trabalho da filosofia, o animal, e hipertrofiando a razão, a tal ponto que a razão passou a ser quase independente do homem. Tem um epistemólogo, Feyerabend, que escreveu um livro, Adeus à Razão, e era para ser lido, Adeus à Razão. A razão se tornou autônoma, foi o trabalho da filosofia idealista, a razão autônoma. O iluminismo do século XVIII entrou por aí. Então nós, razão. E lá fora, os animais, as plantas, etc., diz razão. Não é que os animais e as plantas tenham adquirido razão, é que nós recuperamos nossa animalidade, porque nós morremos deles, porque estamos dentro da natureza. E dentro da natureza somos uma espécie, como outras espécies, que tem uma, vamos admitir que é uma vantagem, né? Temos como característica própria que as outras não têm, a razão, com a qual podemos construir ou destruir. Construímos muito e destruímos muito. Precisamos aprender alguma coisa sobre esse muito, de um lado e de outro lado. Então, o que é a nossa atualidade? É que a humanidade não é mais a mesma humanidade da Idade Média, do moderno, de quando Descartes, no século XVII, diz: tudo que eu sei é que eu sou uma coisa que pensa. O meu corpo não me pertence, porque eu sou sujeito, eu sou uma coisa que pensa, e uma coisa que pensa é aquela que tem todas as ideias na mente. Elas estão confusas, mas o método as torna claras e distintas, aí eu posso botá-las em séries, com isso formar discursos, e no discurso haverá verdade e erro, e o método vai lá e tira os erros, deixa a verdade. Bom, mas a minha mente habita um corpo, mas o corpo não é sujeito. O corpo pertence à natureza, e a natureza é lá fora. O corpo engana. E é por isso que eu tenho que duvidar sistematicamente de tudo que chega pelo corpo. Essa era uma outra humanidade. Não era mais a humanidade medieval, em que todas as coisas são criaturas do Criador. Ser criatura faz uma tremenda diferença. E o homem, uma criatura superior, porque criado mais à semelhança do Criador do que todas as outras coisas, porque sendo o Criador, estamos aí pelo século XIII, Santo Tomás, recuperação de Aristóteles, puro intelecto, e o homem nada mais possuindo intelecto agente, a humanidade tem essa qualidade de criatura superior, muito diferente da humanidade de Descartes, 4 séculos depois. Diferente da humanidade histórica do século XIX, em que se tratava, para dizer numa frase só, simples e tola, de fazer a revolução. Isso quer dizer, de assumir que tudo é história, que a história vai na direção da perfeição. Perfeito é o acabado, é o feito até o fim, né? Ou seja, vai na direção da sua consumação, que é superior ao seu início, à sua origem, que, portanto, desenvolvimento, evolução, são ideias século XIX, evolução das espécies, desenvolvimento econômico, desenvolvimento, evolução e a grande transformação que resolve a história, a revolução. Era outra humanidade,
Essa humanidade não é uma humanidade de sujeitos individuais de conhecimento sem corpo. É uma humanidade de classes e diferenças de classes, de posições dentro da sociedade. Quando é para Marx que se olha, quando é para Hegel, isso tudo se passa no nível ideal, né, o idealismo hegeliano, mas o movimento é o mesmo, é o de resolver chegar no fim e encontrar o absoluto. E assim, a humanidade do século XX e tal. Nesse momento, humanidade é o conjunto desses animais extremamente desprovidos de proteção autônoma e precisam das técnicas para se proteger e que possuem uma qualidade intrinsecamente sua, que agora está sendo dividida com as máquinas, mas não é dividida com os animais, que é a razão, que pode construir e destruir. Então esse estar dentro, já sempre dentro, a linha do fora acabou. E a pandemia, isso não é uma teoria, a pandemia mostrou isso. A linha do fora, que mantinha a natureza à distância, porque ela é caos, porque ela é perigosa, porque ela é desordenada, isso foi pensado durante 25 séculos. A linha do fora acabou, nós estamos embolados. Essa embolação tem sido mortífera, mas não precisa ser. Não precisa ser. Então, que nós humanos habitemos a natureza, o planeta, capazes de conversar com ele, com ela, e isso é toda uma estratégia de sobrevivência nossa e do planeta. Porque no tempo geológico do antropoceno, nós e o planeta vivemos e morremos juntos. É uma possibilidade, é uma figuração do real hoje. O que é real nessa figuração, nós vamos pedir a Aristóteles que nos ensine. O que é o conjunto, o conjuntivo, a ligação indissociável entre nós e o planeta, a Terra e a natureza, né? Os pré-socráticos e sua compreensão da verdade, usou-se, e até hoje se usa a palavra aletheia, que é a palavra verdade, não é outra coisa senão a própria palavra verdade. Então, para os pré-socráticos, a experiência da aletheia pré-socrática também pode vir nos dizer alguma coisa. Com essas coisas razoavelmente tornadas confortáveis para nós, nesse momento em que se fala de morte, aí nós podemos ir lá nos cosmólogos. Não deve ser muito difícil, pelo que eu já disse aqui, é só nós compreendermos a relação de passado, presente, de tempo e espaço, que dá para entender o que é real, quando a cosmologia fala conosco. E trazer, nós vamos ter que mexer em tempo e espaço, mas as tecnologias de informação já mexeram, tudo ao mesmo tempo agora, a contração do mundo, a verdadeira aldeia global que o McLuhan viu lá atrás, na década de 50 e 60, está realizada pela eficácia das tecnologias informacionais, que tornam o tempo simultâneo. Não vamos ter que mexer nisso, nessa simultaneidade, quando a cosmologia nos ensinar algumas coisas sobre o cruzamento de espaço e tempo e de passado e presente, e o que é que predomina. E depois é que é o trabalho mais pesado, é que a cosmologia trata do infinitamente grande. A física quântica, aquela que
nos desestruturou pela insegurança, trata do infinitamente pequeno. Nós estamos aqui numa posição intermediária, a humanidade e seu planeta, o planeta e seu sistema solar, quiçá a sua galáxia. Essas são as nossas proximidades, e a cosmologia vai nos ensinar como é que nós fazemos mediações necessárias, suficientes para nós retomarmos as dimensões ético, político, estéticas, filosóficas, reflexivas, experienciais, de que nós estamos partindo aqui quando fazemos o diagnóstico da nossa atualidade. Como eu disse, nós não vamos fazer uma cosmofilo, eto, psicopolítica, né? Então, a questão das mediações é que vai ser difícil. E eu tenho quase certeza que não vai ser feita nesse curso. E desconfio que com esse curso eu talvez chegue ao limite do dizível para mim e tenha que esperar a minha ruminação, porque eu sou um ruminante, né? A minha ruminação para poder voltar a falar para além desse curso, a não ser que eu não termine o curso nesse curso, o que acontece frequentemente. De modo que eu já tenho ideia para o próximo curso, que é, olha só que maravilha, e é sempre imantado pelo nosso presente, né? Sempre, senão não tem interesse a filosofia. Tem interesse porque é bela, mas não serve para, né? Não é útil. É uma pergunta que você fez lá no começo, não tinha que ser útil não, tem que ser porque nós estamos morrendo, né? Que é pegar o Zaratustra de Nietzsche e ler em sala de aula, comentar e discutir, e tirar daí algumas coisas para iluminar a nossa atualidade, porque ele foi o destruidor, foi ele que anunciou o super-homem como o que salta além do demasiadamente humano. O demasiadamente humano pode estar aqui, aquele que excluiu a natureza, aquele que se deu poder que ele não tinha, do qual morreu, ou está morrendo. Então, o salto do super-homem que Zaratustra anuncia pode ter a qualidade desse futuro não distópico, dessa utopia. E várias outras coisas, né? Porque são vários discursos de Zaratustra. Depois de ter ficado 10 anos no alto da sua montanha, com a sua serpente, a sua águia, o animal mais orgulhoso e o animal mais astuto, resolveu descer para a terra dos homens e ensinar o super-homem. Então ele fez vários discursos que terminam sempre com a mesma frase: assim falou Zaratustra. E tem muitos ali que podem nos servir muito bem. E eu estou animado para esse curso, que é diferente desses em que eu fico falando. É um que a gente vai ler, todo mundo vai ler, eu vou ler aqui, vou fazer interpretações, vocês vão fazer também, e sempre que for possível nós damos um salto para cá, onde nós estamos, e que Nietzsche anunciou. Nietzsche disse: eu nasci póstumo. Quer dizer, ele nasceu para a nossa época. Lá ele não foi entendido, ele pode ser entendido aqui. Vamos tentar entender. Mas isso eu não sei, isso é na hipótese de este curso, neste curso eu bater na parede e não ter passagem, o que não significa que não tenha passagem, significa que a minha musculatura ainda não dá para derrubar certas paredes, e pode ser, e eu acho que, desconfio que essas paredes são as mediações, que não dá para fazer abruptamente, rebater uma coisa sobre a outra. E há muitas dimensões do humano nesse momento que é o nosso, de tanta pluralidade introduzidas pelas tecnologias, de tanta vida e morte, né, pelas negações e afirmações, pelas simulações e simulacros,
e etc., da potência tecnológica, que ou bem peçam equipes, mais de uma pessoa, para fazer essas mediações, ou bem muito mais tempo do que um curso no semestre que vem para fazê-las. Eu não sei, só suspeito disso. Isso quer dizer, temo isso. E aí, porque temo isso, fiquei pensando o que pode dar alegria no próximo semestre se eu esbarrar nessa parede. O Nietzsche pode dar. Pode, porque ele acabou com tudo e a partir dele alguma coisa começa. E alguma coisa começa segundo o que a gente quiser. Ele deixa aberto isso. O livro dele, Zaratustra, tem como subtítulo: Um livro para todos e para ninguém. Vamos pegar dessa inspiração do subtítulo para ir adiante. Não estou anunciando qual é o próximo curso, só estou dizendo que me encanta a ponto de eu já estar relendo o Zaratustra e tomando minhas notas como se fosse para a semana que vem. E aí vamos ver, eu queria muito que vocês ficassem por aqui, porque esse eu acho que vai ser legal. A gente fez isso, né, Ana, no Heidegger. Nós passamos um ano lendo 2 textos de Heidegger, lendo na sala e comentando. Teve o Foucault, mas o Foucault eu tive que resumir. Não dá para ficar lendo e discutindo porque era muito informal. Teve o Sêneca, teve outros, em que foi assim, leitura comentada. É um modelo que eu aprendi com meu mestre, Emmanuel Carneiro Leão, que foi aluno de Heidegger. Discípulo muita gente é. Foi aluno de Heidegger. Conta-se dele uma história, pode ser verdadeiro ou não, que Heidegger teria dito: eu precisei esperar que viesse alguém de um país sem tradição filosófica para finalmente entender meu pensamento. Eu acredito que sim. Faz bem acreditar que sim. E ele fazia isso. Ele pegava lá o texto dele em alemão, ia traduzindo, e aí tradução é interpretação, né? A tradução dele do alemão, que para Heidegger era, junto com o grego, a linguagem capaz de sustentar uma ontologia, uma teoria do ser. Caetano Veloso também, sabe? Se você tiver uma ideia incrível, melhor escrever uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Bom, então ele ficava ali, lendo e interpretando, mostrando as diferenças de interpretação possíveis daquela palavra, né? E comentando, e nós comentando, e isso era para ler a Fenomenologia do Espírito de Hegel, que tem uma introdução que resume o livro. Nós não chegamos nem ao meio da introdução, mas o que se aprendeu ali foi uma coisa fabulosa. Eu não sou Emmanuel, mas modestamente sou aluno dele pela vida toda.